E a nossa taxa Selic subiu novamente agora para 11,25% ao ano. Isso impacta de forma negativa os fundos imobiliários, porque muitas pessoas começam a vender suas cotas de fundos imobiliários para comprar renda fixa e com isso não sofrer com essa variação. Só que a maioria esquece que investir em renda fixa, assim como ela está atrelada à taxa Selic, também sofre variação de acordo com o tempo. Lá em 2019, por exemplo, a nossa taxa Selic estava na média de 2, 3%. Depois veio o C19, a gente já sabe o caos que gerou na economia mundial, não só no Brasil. Ela acabou subindo para 13,75% ao ano. Depois nós entramos numa tendência de queda novamente, mas assim como o nosso governo atual gosta de gastar dinheiro à toa, a inflação começou a aumentar novamente. Então a taxa Selic alta é um remédio amargo para conter a inflação. Mas no próximo ano aqui vai entrar um novo presidente do Banco Central. De fato, nós não sabemos como que ele vai conduzir esse cargo tão importante para o país. De um lado vai ter a pressão do Lula para baixar a taxa Selic, do outro lado existe a reputação dele e o legado que ele quer deixar para a economia do país. Então, de fato, eu não acredito que ele vai descer a taxa Selic na canetada, mas ele vai ter uma tendência maior aqui para que essa Selic aqui não suba muito. De qualquer forma, pessoal, vou te mostrar aqui quanto que você ganha investindo em renda fixa aqui, por exemplo, um CDB de 100% até 120% do CDI, quanto que você ganharia em um mês, um ano, 2 anos e até 5 anos, quanto você conseguiria de fato de dinheiro no seu bolso, caso a Selic se mantenha aqui em 11,25. Então, só para que você entenda, pessoal, essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Atualmente ela está 7,2% no negativo, isso somente considerando o valor da cota, o valor que eu paguei e o valor caso eu fosse vender as minhas cotas no dia de hoje. Só que somando todos os proventos pagos, já recebi R$ 5.779,98. Então, quando a gente pega esse prejuízo mais os 5 mil aqui, a minha carteira está no positivo 5%, 2.168. Só que eu sei o quanto é ruim a gente olhar para a nossa carteira e ver ela toda no negativo. Só que tem que tirar a parte emocional e colocar a parte racional aqui para trabalhar, porque eu tenho a possibilidade de comprar os fundos imobiliários que eu já comprei com preço mais barato, entendeu? Por exemplo, olha só, o fundo MXRF11 é um ótimo fundo imobiliário. O meu preço médio está em 10,21. O preço hoje está em 9,36. Então você que não tem nenhuma cota ainda, você tem a possibilidade de comprar quase R$ 1 de diferença aqui a cada fundo imobiliário. É basicamente 11 meses aqui de dividendos que você vai ter na minha frente comprando por esse preço. Por isso que diversificar é uma estratégia muito interessante aqui para você proteger o seu patrimônio. Por exemplo, eu tenho aqui no Investidor 10 uma pequena parte aqui do dinheiro que eu tenho em renda fixa. Na verdade eu tenho mais do que isso, mas eu não coloquei aqui ainda no Investidor 10. Quando eu pego os últimos 2 anos aqui, ó, eu tinha investido lá um pouco, depois em 2023 eu vendi minha moto, já falei pra vocês, coloquei todo o dinheiro aqui em renda fixa. Olha só que interessante. Mas olha só, atualmente aqui eu tenho um total de 14.975 em renda fixa. E ganho de capital aqui 2.196. Então você percebe que eu tô perdendo somente nas cotas dos fundos imobiliários, mas eu tô ganhando com os rendimentos e tô ganhando toda essa renda fixa aqui também. Além disso, eu tenho cripto, que eu já gravei um vídeo pra vocês. Eu tô com uma rentabilidade muito boa com esse boom que teve nas criptos. Olha só nas criptos aqui, ó, a minha carteira valorizou 37,3%. Isso que também eu não coloquei todos os lançamentos aqui. E atualmente eu tenho um total aqui 12.701 em criptomoedas. Então, diversificar é o segredo para vocês. Agora eu vou te mostrar quanto que você vai ganhar de fato com a nossa atual taxa Selic. Aqui eu peguei um exemplo, você investir no R$ 1.000, nosso Selic hoje está em 11,25 e o CDI é 0,010 a menos do que a Selic, entendeu? Então quando você vê aquele banco paga 100% do CDI, para você saber quanto que vale anualmente 100% do CDI, você tem que saber da taxa Selic, entendeu? Então atualmente a nossa Selic é 11,25, então o CDI é 11,15. Então um banco que está pagando 100% do CDI, ele está pagando 100% de 11,15% ao ano. Então olha só que interessante aqui. Então aqui tem várias taxas, ó, desde 100%, 102, 105, 108% do CDI e quanto que ele rende anualmente. Então, por exemplo, com a nossa Selic atual, o investimento que paga 100% do CDI, ele está pagando 11,15% ao ano. Se ele paga 102% do CDI, que é lá no Banco C6, por exemplo, está pagando 11,37%. 105, 11,71%. 108, 12,4%. 110, que é o Banco Sofisa, eu sempre recomendo para vocês aqui, 12,27% ao ano. Inclusive, para você que não é usuário do Banco Sofisa, eu tenho o link de indicação. Se você abrir pelo meu link aqui, investir R$ 1.000 em CDBs LCI ou LCA com prazo de 12 meses,
você ganha 50 conto aí pra você gastar da forma que quiser. Então, se você colocar isso na sua rentabilidade aqui, você vai ter muito mais do que 110% do CDI, e você ganha R$ 50 em menos de 30 dias para utilizar da forma que quiser. O link tá aqui na descrição. 112% do CDI vai pagar 12,47% ao ano. E 120, 13,38%. Então, olha só que interessante. Quando a gente pega aqui, se você colocar R$ 1.000 e esperar um mês pagando 100% do CDI, você vai ter uma rentabilidade aqui de 8,73. Ou seja, você vai colocar R$ 1.000, esperar 30 dias, você vai ter 1.008,73. Só que tem a incidência do imposto de renda. Por isso que nem sempre vale a pena você sair dos fundos imobiliários para comprar renda fixa, porque tem imposto de renda. E o imposto de renda aqui na renda fixa, ele obedece essa tabelinha regressiva. Até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento, não sobre o seu capital. Os R$ 1.000 que você colocou estão isentos de imposto de renda. A sua rentabilidade, você vai ter que pagar 22,5% aqui, se você sacar antes de 6 meses. Lembrando que antes de 30 dias tem o IOF ainda, que é um outro imposto, mas eu não vou colocar aqui. De 6 meses a um ano, você paga 20% sobre a sua rentabilidade. De 1 ano a 2, 17%, e acima de 2 anos, 15% de imposto de renda. Então é a mesma lógica aqui, ó, 102%. Vou até colocar de outra cor aqui, só para não confundir a cabeça. Então, em um mês aqui, rendendo 100% do CDI, 8,73. Já aqui, 102%, 8,89. 105, ó, 9,14 e assim sucessivamente, ó. O Sofis aqui ele paga 110, então em um mês você vai ter 9,55% de rentabilidade na sua conta lá. Lembrando que o imposto de renda é retido na fonte, então você só paga se você sacar o dinheiro, ele já vem livre de imposto, não tem que emitir DARF, nada. Então esse valor de 9,55 aqui é sem pagar o imposto de renda. E 120% do CDI, 10,37. Agora, se você esperar um ano aqui, ó, você já muda a sua alíquota de imposto de renda. Você vai ter que pagar 20%. Então, com 100% do CDI, você ia conseguir R$ 111,50. Já em 110% do CDI, ó, R$ 122,65. Depois você desconta o imposto de renda sobre esse rendimento para saber quanto você teria de forma líquida na sua conta caso investisse aqui. Depois em 120% do CDI, R$ 133,80. Em 5 anos aqui, ó, com rendimento de 100% do CDI, considerando, por exemplo, que a taxa Selic ia se manter em todo esse período aqui, é praticamente impossível que isso aconteça. É só para que a gente tenha uma referência aqui, quanto a gente conseguiria. R$ 696,47, com 110% do CDI, ó, 783, e já 120%, 873. Basicamente é isso que funciona com os seus investimentos aqui em fundos imobiliários. Então é isso, pessoal. Tem oportunidades em várias frentes aqui, o IPCA+ está pagando muito também, mas tem marcação a mercado, não é todo mundo que entende como funciona. Tem opções aqui em CDBs pagando 110, 112% do CDI, com FGC, com segurança. Os fundos imobiliários estão descontados. Se eu soubesse que os fundos cairiam tanto assim, eu não teria comprado tanto fundo aqui no ano de 2024 para estar aportando o máximo possível agora, que basicamente todos os fundos imobiliários estão com 10, 15, 20% de desconto, comparando com o seu valor patrimonial. Então tem grandes possibilidades aí. As criptos também, vou começar a falar sobre criptomoedas para vocês, mas tem oportunidades aqui em várias frentes diferentes. Agora eu quero saber a sua opinião, se você está comprando renda fixa, fundos imobiliários, o que você está fazendo aí com seus investimentos. Se você quiser ver aqui 4 fundos imobiliários base 10, que você compra aí na casa de 8, 9, 10 reais, que estão descontados, pagando ótimos dividendos, vai aparecer o vídeo aqui.